Fala, gente! Pergaminhos digitais. Fala, Gilberto. E aí, Thiago, tudo bem? Ô, cara, que coisa boa, né? Melhor do que ler gibi, só falar de gibi, né, cara? Eu nem sei, na verdade, o que eu gosto mais, se é de ler ou de falar de gibi, cara. Cara, também não sei, meu. Eu curto os dois, mas conversar sobre o que a gente gosta e trocar essas ideias aqui é muito legal. Ô, Gilberto, esse nosso canal é legal, meu. Eu gosto É, da gente cara. conversando, meu caro. Eu gosto das nossas conversas. Oi, parece que a galera tá curtindo também, Thiago. Tá aumentando aí o número de inscritos no nosso canal, né? Ô, Que galera, legal, velho. Que coisa vamos boa, né? seguir. Eu vou te dizer uma coisa legal aí para quem nos assiste, essa variedade, né? O Gilberto, a gente não lê só um estilo. A gente vai do super-herói ao mangá, as graphic novels, quadrinho nacional. Cara, aqui a gente vai por tudo que é canto de quadrinhos. Então, galera, aqueles que eventualmente nossos vídeos de mangás e super-herói dão aquele up assim. Mas a gente diz assim, galera, vamos descobrir tudo, gente. Vamos descobrir o mundo dos quadrinhos aí, outras opções que tem bastante coisa legal. E hoje nós vamos fazer um vídeo que acho que faz tempo que a gente não faz um assim, não exatamente sobre uma obra, mas sobre um autor. Né? A gente vai conversar um pouco sobre as obras que nós temos do Marcelo Quintanilha, um autor nacional, e que a gente falou muito nos nossos primeiros vídeos, né? De quando a gente fazia ali algumas coisas gerais ali nos nossos primeiros vídeos. A gente fala, o Marcelo Quintanilha é um cara que a gente curtia e tal, os textos. Mas a gente acabou nunca fazendo um vídeo dele. Chegou a hora de falar. Chegou a hora, vamos conversar sobre Marcelo Quintanilha. Eu tenho aqui 3 quadrinhos do Marcelo, né? A gente vai comentar aí. Ah, esse aqui, cara. Ô, Thiago. E eu sei que tu não tem isso aqui, cara. Não sei como é que eu sou teu amigo ainda, Thiago. E a gente vai falar desse aqui, cara. E o cenário nacional tá aqui. E que tu não tem, mas eu tô aqui com luzes de Olha Niterói, aí. sabe? Tu Então poderia dizer a mesma coisa agora, né, Thiago? a gente, a gente vai trocar ideias daquilo que nós lemos em conjunto e dar umas Vamos sugestões lá. daquilo que nós não, que o outro não leu. Ô Gilberto, só para o pessoal aí se ligar, cara, o Marcelo Quintanilha é um autor que publica aí há bastante tempo, né? Desde o século passado. Esse pessoal que tá aí, né, que gira em torno da nossa idade, pode ser que publica desde o século passado. Ele já publicou, ele assinava como Marcelo Gaú, né, fazia algumas histórias curtas, algumas outras séries, publicou na Europa algumas coisas e tal, e depois, enfim, começou a assinar aí Marcelo Quintanilha, e nos últimos anos a Veneta está publicando a obra dele, por acaso são essas que a gente está aqui, né, que a gente separou, esses títulos mais recentes aí, alguns deles publicados pela Veneta. E ano passado ele lançou o primeiro romance, tá? Ele lançou o primeiro romance dele, Deserama, que tem que entrar na nossa lista, né, cara? Vamos ter que colocar aí os romances dos nossos artistas, os textos literários deles também nas nossas pilhas de leitura. E, Como é que tu e descobriu, cara? Como é que tu começou a ler? Qual foi a primeira obra que tu leu? Vamos, de repente, começar por aí. Ô, cara, vamos falar por aí, assim, o Marcelo, ele me pegou aqui, né, Tungstênio. E te confesso que eu cheguei nesse quadrinho porque eu fiquei sabendo do filme, né? E aí eu disse, pô, cara, olha só, o filme é baseado no quadrinho, vamos conhecer, né, cara? Vamos valorizar, assim, porque o filme tem uma pegada interessante, né? É um filme aí que teve o seu sucesso aí, né? Um filme que está disponível nas plataformas de streaming aí, que não é tão difícil de achar. E aí eu fui ver qual era dele, né, cara? E aí encomendei Tungstênio. E, cara, eu vou te dizer assim, achei muito interessante, né? Achei que o Marcelo escreve muito bem, tu falou aí do romance, né? É um cara que me interessa muito saber como é que é a literatura desse cara, porque o que ele faz nos quadrinhos eu acho muito interessante, cara. Eu realmente, assim, considero ele um dos grandes autores nacionais, hein? Com certeza. Eu também conheci ele. De novo, assim, ó, eu não me recordo, eu devo ter algumas histórias curtas, eu não fui procurar as edições da Metal Pesado, esse material que aparente que publicou alguma coisa dele. Então, eu redescobri, então, também pelo filme. Eu fui ver Tungstênio nos cinemas, tá? Quando estreou. Cara, e saí daquilo assim, ó, vamos procurar esse quadrinho. Eu não comprei logo na sequência, passou um tempo, e aí depois eu fui ler a obra dele. Cara, eu não sei, eu não reli o Tungstênio pro nosso vídeo, mas eu me lembro que, cara, o filme. Isso aqui é um roteiro quase, né, o Gilberto? Pode, pronto para filmar, cara. O ritmo, o visual, a paginação, é muito legal. Eu curti muito a obra do Quintanilha.
quando eu li isso aqui. E ele tem uma característica que perpassa as suas obras, que é um ótimo estudo de personagens, né, Gilberto? Não sei se tu vai concordar comigo. Ele faz um estudo de personagens muito bom, tu mergulha nesses personagens, e ele tem uma coisa da brasilidade, da nossa cultura, essa coisa do brasileiro, que é muito legal, que eu acho que ele consegue tocar em pontos muito bacanas, né, da vida, assim, do grande conjunto da população brasileira. Eu acho fantástico, assim, Tungstênio tem muitos personagens aqui, né, a galera precisa ler. Concordo muito contigo. O Marcelo, ele, na minha humilde opinião, é que ele tem 2 pontos muito fortes, cara, que é a questão dos personagens, como tu falou ali, do estudo de personagens, e também os diálogos do Marcelo são muito legais, cara. Assim, são muito verdadeiros, né? Ele consegue fazer coisas, ele consegue colocar na boca daqueles personagens ali, cara, falas assim muito interessantes. E recentemente eu tive acesso a uma entrevista que foi feita essa pergunta para ele, né? Ô Marcelo, como é que tu consegue escrever teus diálogos? Ele disse que ele é um cara que observa muito as pessoas conversando. Ele tá sempre muito atento a isso, né? Os diálogos cotidianos, e ele usa isso como um repertório para depois levar para suas obras. Eu achei isso muito interessante. E aí queria te dizer, Tiago, que aqui no Tungstênio, assim, o Marcelo ele é autor e ele é desenhista, né? Ele desenha suas próprias obras, né? E aqui a gente tem um momento assim bem interessante com relação à arte, né? A gente mostrou aqui um pouquinho, né, a questão das perspectivas. Eu concordo contigo que talvez das obras dele essa seja de fato a mais cinematográfica, pelo menos daquelas que eu conheço, né? Das que eu tenho aqui em casa. Eu acho que aqui realmente ele faz uma espécie de storyboard, né, para um longa-metragem, que foi, né, de fato algo que a gente viu, assim. É um gibi muito bacana, né, Thiago? É um gibi que a gente sai dele assim feliz de ter lido, né? Essa maneira como ele constrói esse enredo das histórias que vão culminar, né, num encontro final é muito interessante, cara. É excelente. E tu me disseste então que, cara, eu não li o Talco de Vidro, tá? É uma história que é uma obra que eu já ouvi falar muito, mas não entrou ainda aqui na minha estantezinha. É fato isso, Gilberto? É uma baita de uma edição? Cara, é espetacular. Eu tinha lido Talco de Vidro já faz alguns anos, né? Não era uma leitura recente, mas eu guardava assim uma memória afetiva muito forte desse quadrinho. E aí, quando a gente falou que ia gravar o vídeo do Marcelo, eu reli Talco de Vidro, né? A gente leu, e na área nacional, vamos conversar daqui a pouquinho, mas eu fui lá e não me contentei. Eu disse, vou reler Talco de Vidro. E, cara, que experiência a leitura, e que experiência a releitura de Talco de Vidro. Cara, aqui, isso que tu falou ali do estudo de personagem, é que a gente encontra um patamar altíssimo, tá? O Marcelo, que ele faz aqui... Escuta a história, Thiago. Pensa comigo assim, ó. Tu tem uma mulher, que é a protagonista, que é a Rosângela. Cara, a Rosângela, ela tem tudo na vida. Ela é uma dentista bem-sucedida, tem um consultório no melhor lugar lá de Niterói. Ela já tem um marido queridão, ela tem 2 filhos lindos, ela tem grana, ela tem tudo e ela não é feliz, Thiago. Sabe por quê? Porque ela tem ciúmes de uma prima, cara, que é pobretona, que não tem nada, assim, sabe? Que a vida dela é uma bagunça e ela não consegue, cara, ela não consegue ser feliz por causa do sorriso da prima. Que assim, que passou por todos os perrengues que você pode imaginar, assim, sabe? Cuidou de um pai bêbado, passou dificuldade, mora num bairro pobre, se separou do marido, o marido cuspiu na cara dela. Então, assim, a vida da mulher não é legal, e ainda assim ela tá sempre sorrindo. E a nossa protagonista, cara, ela desenvolve uma obsessão por essa mulher, cara, e ela não consegue ser feliz. E aí tu tem um estudo de personagem, tu tem cara, tu tem assim uma imersão nessa doideira psicológica aí, que, cara, assim, ó, Thiago, te falo assim, ó, de coração, é uma obra-prima, meu velho. E os desenhos do Marcelo aqui, eles são diferentes, porque ele vai para uma ideia, imagina assim, ó, uma fotografia, ele faz muito isso, tá? Ele pega assim, como se fosse uma fotografia, e aí ele desenharia por cima dessa fotografia, sabe? Então seria uma coisa nesse sentido, assim, ó. Parece que tu tá vendo uma fotografia desenhada por cima. Então, ele faz isso muito bem. É um quadrinho que tem bastante texto, tá? Ele realmente, assim, escreve muito. E tem uma coisa doida aqui, Thiago, que é o seguinte, ó. Se tu tirasse
se tu tirasse as imagens, igual tu teria uma história sensacional. Eu acho que é por isso que o Marcelo está indo aí para a questão da literatura, né? O texto dele é excelente, os diálogos são fenomenais, e é claro, aí me parece que esse contraste meio fotografia acaba favorecendo muito, cara, a história em si. O texto é brilhante, a arte está a serviço, e, cara, quem não leu Talco de Vidro, assim, ó, por favor, eu te imploro, leia Talco de Vidro, porque cara, é sensacional esse quadrinho. Leremos, eu lerei, Gilberto. Um dia eu vou ter que fazer um vídeo assim, um chamado Sugestões do Gilberto Lidas, né? E aí vai ter uma pilha que eu vou comentar todas para ir adiante. Mas eu ouvi falar muito. Cara, para complementar aí talvez e apresentar outra proposta, eu li o Luzes de Niterói, tá? Que é de 2018, aqui é mais recente. Cara, que é uma obra colorida, tá? É uma obra aí é uma obra em cores do Quintanilha. E cara, eu acho que é o maior deles, pelo menos que eu vi até agora, tem aí 200 e tantas páginas. E a história segue a dois amigos, o Elcio e o Calunga, né, que vão fazer uma jornada pelas águas da Baía de Guanabara. Eles veem alguém dinamitando, né, que é uma cena que aparece um tungstênio também, aquela pesca lá com dinamite e tal. Eles veem alguém dinamitando e, cara, vamos lá recolher os peixes que devem estar sobrando, né? Vamos lá. E os dois conseguem um barco emprestado e vão lá para recolher os peixes. Cara, meu, acho que as 80 primeiras páginas é mais ou menos isso ali, os caras ali na canoa, pá, indo até lá, buscando. É uma história marítima, né? Então a gente vai acompanhando a amizade dos dois, assim, e às vezes fica pensando, né, onde é que nós vamos, até onde nós vamos com tudo isso. Porém, essa coisa deles ali acaba se transformando numa grande aventura, porque eles vão parar lá numa ilha de nudismo, depois eles pegam um baita de um temporal no meio da jornada deles, e que é uma cena angustiante, assim, são muitas páginas, e a gente vai acompanhando o temporal e tudo mais, e boa parte da história se passa assim, em poucas horas ali dentro dessa canoa. O grande detalhe da amizade dos dois é que o Elcio eles são jovens, e o Elcio é um jovem promissor jogador de futebol. Ele foi contratado por um time de Niterói, o Canto do Rio, né? Cara, ele tá ali na véspera de um jogo importante contra o Vasco da Gama. E o Calunga é um cara meio excluído, assim, ele tem um problema físico, né, uma deformidade e tal, então fica um pouco esse contraste, um deles está, assim, seguindo em frente, uma possível vida de sucesso, e outro tem uma pegada meio de exclusão, né, meio excluído da sociedade, e vai se constituindo a amizade entre os dois e essa relação entre eles. E aí, cara, tudo mais que eu falar além disso, eu acho que é spoiler, assim, tá? Essa cachorrada aí. Cara, acontece. O pessoal que está nos assistindo vai perdoar, né? Acontece, né, cara? Tem cachorro aí, os cachorros estão. Cachorros. Os cachorros devem estar furiosos com alguma coisa aí. Desculpa aí, pessoal. Então eu não vou nem editar, já que tu levou. Não, deixa aí, cara, deixa aí, ó. Os cachorros estão aí, cara. Começou os latidos aqui, ó, já, mas então, voltando, eu não vou contar o restante, assim, para não estragar a surpresa. Eu vou dizer assim, que é uma obra que tu precisa dar uma mergulhada, né? Porque tu leva um tempo, é uma obra longa e tu leva um tempo, assim, até o cenário todo começar a mostrar, assim, né, para onde vai a obra. Então, além dessas cenas do Rio, nós temos cenas de futebol, né? A gente vai ter ali também uma passagem muito legal, assim, nesse jogo, tá? Entre o time do Elcio e o Vasco. Boa parte depois ali também vai se passar nesse jogo e tal. Ele é a véspera da concentração para o jogo, essa aventura que eles fazem, né? Aí cai o temporal, será que ele vai chegar a tempo da concentração? Passa todos esses elementos para os dois. E o final é muito bacana, o final é muito bonito. A gente mergulha muito mais na vida do Elcio do que do Calunga, tá? Tipo assim, saber quem é esse personagem fora daquele cenário. Mas a relação entre os dois e
a vida deles, né, é muito bonito. Eu te sugiro, tá, Gilberto? Eu acho que tu vai gostar. Ele manda muito bem também nas suas viradas de roteiro, né? Tava falando Sim, ali que era um diálogo, de repente, né? Acontece uma situação. Ele faz isso muito bem, cara. Ele sabe como nos prender e quando a coisa tá indo assim, tipo, tu acha que sabe para onde vai a história, ele te traz e algo aqui a novo. virada, uma das viradas, aqui, ó, isso aqui já lá pela página, sei lá, que 80 quase, pô, tem um momento bem assim, que aí, que é bacana, que é bacana. Ô, cara, vai para minha lista da Amazon, tu pode ter certeza, tá? Já vai agora para lá. E o Inário Nacional, que é o que nós Pô, dois cara, e o temos. Inário Nacional? Ô, Thiago, vê se eu não tô falando bobagem, cara, mas o Inário Nacional é a última coisa que ele escreveu antes de escrever o romance? É? Não, não, o Luzes de Não? Niterói é posterior. Ah, Uh, boa, eu tô vendo aqui 2016, cara, 2016, e eu achei que era a última coisa. Pô, a gente tem um quadrinho aqui, cara, que ele tem uma proposta diferente, né? Porque aqui a gente tem uma série de histórias curtas, né? uhum, Uma série de histórias curtas, que algumas mais curtas do que as outras, né? E uhum. aqui me parece que o Quintanilha ele abraça a estrutura do conto, né? Porque ele quer, na verdade, causar um efeito em ti, não necessariamente te contar uma história. É diferente das outras propostas dos que eu li aqui, né? Onde o Marcelo ele faz uma narrativa com começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, né? Mas assim, ele faz uma narrativa onde ele te conta uma história. E aqui, cara, aqui a gente vamos nos deparar eventualmente com histórias que parecem inacabadas, né? Com Uhum. fragmentos, assim, parece que a gente chegou lá, espiou um trecho daquela história, aproveitou aquele momento e fomos embora sem saber como é que ela termina. Não te Uhum. pareceu isso aí? Sim, eu acho que é o sentimento desses contos mais curtos, né? E acho que isso acho não, né? É proposital. A gente pega um recorte de uma situação. É como de repente se a gente pegasse uma dessas outras obras que a gente falou e pegasse um recorte, né, daquele momento. E os contos são, cara, são justamente nessa pegada, né? Um momento específico ali da vida de alguns personagens e talvez o primeiro assombro que fica é que a gente já é acostumado com esse grande desenvolvimento dos personagens, né? A gente está acostumado com as obras do Quintanilha, assim, páginas e páginas conhecendo aquele personagem, para aqui a coisa acaba sendo mais rápida, né? Então causa um certo impacto, eu acho, na leitura comparando com as outras. Eu saio com uma sensação de estranheza aqui, né, Tiago? Eu realmente, assim, eu comprei o Inário Nacional imaginando que eu fosse ler Tungstênio ou Talco de Vidro, que foi a minha última compra, assim. E aí, nesse sentido, acaba sendo uma leitura, não vou dizer frustrante, tá? Porque não tem como a gente achar o que o Marcelo faz frustrante, mas ela é de menor impacto em mim, assim, né? Eu acho que o Inário Nacional, dos trabalhos que eu tenho dele, foi aquele que chegou com maior dificuldade, né? Eu li duas vezes também, né? E a primeira leitura do Inário Nacional, ela foi um enorme de um ponto de interrogação. Eu não entendi nada, assim, cara. Eu fiquei, poxa, cara, eu não consegui absorver qual era a proposta do autor. Ele é muito metafórico, né, Tiago? Muito metafórico. Eu acho que, com exceção da primeira, que é a história que tu mais curtiu, né? E a última, que foi a que eu mais gostei, que são narrativas, me parece um pouquinho mais tradicionais, para dizer assim, né? Que a gente tem ali um final para a história. As outras são muito metafóricas, né? Inclusive, uma a narrativa ela abusa da metáfora, porque a gente tem aqui, na verdade, toda uma coisa da larva, né? Da transformação dela. E aí, cara, assim, é complicado, tá? Não é fácil de digerir, assim. Os contos, as histórias talvez tenham uma linha que é relações abusivas, né? Eu acho que se a gente parar para analisar todas elas, parte um pouco para isso, seja tanto de violência sexual, ou não necessariamente, né? Algum outro tipo de relações abusivas. E me parece que todos, agora eu teria que dar mas acho que acho que todos os contos têm alguma coisa nessa linha. E também uma coisa assim do dizer e não saber dizer as coisas para os outros, né? Aquele sentimento que tu está guardando algo que tu queria partilhar, que tu queria se abrir e tal, e eventualmente tu não está falando, isso também aparece nessas histórias. Mas eu tenho o mesmo sentimento que tu de que a incompletude, assim, quando eu li o Gilberto pela primeira vez, eu não sabia que eram contos, tá?
eu não sabia, eu não... comprei junto lá com as outras materiais, vou ler. Gostava das obras, não sabia que eram contos. Então, a primeira história, eu achei muito bacana. Eu gostei da primeira, né, Ave Maria, mas quando ela conclui, eu fui para o segundo, achando que era um segundo capítulo. Tá? E aí começa, opa, não, são contos curtos, são narrativas curtas. E ali depois foi um pouco espantando, assim, né? Foi criando esse sentimento que tu disseste. Vamos comentar, de repente, qual que a gente mais gostou. Por que tu gostou mais da última? O que te chamou a atenção na última história? Depois eu comento essa primeira aqui. Pô, cara, foi o personagem, cara, o que mais me cativa. A gente entra em cena, né? A gente entra na narrativa a partir de um acidente, né? Entre dois ônibus e ali um grupo de resgate tentando salvar a vida de um senhorzinho, né? E aí fica chamando o seu Menezes, né? Fica chamando ele, dizendo para ele não dormir. E isso é entrecortado com as memórias dele, né? E aí ele vai conversando, vai contando para os caras, né? Só que o barato é que não bate, cara, o que ele tá falando com a realidade, né? Assim, tipo, é uma realidade muito imaginada, né? E aí ele fala da filha dele, que é jovem, e aí ele fica viajando na ideia de que a filha dele atrapalha o relacionamento dele com a esposa dele, né? Porque ele gostaria de ter um momento mais íntimo, e a menina fica lá, né, incomodando e tal. E tudo isso durante um resgate, né, que tá um resgate complicado, assim, né? Os bombeiros ali, o pessoal do socorro tá passando trabalho para manter ele vivo. E ele fica trazendo essas memórias, assim. Só que essas memórias não batem com a realidade. E, claro, né, falar qualquer coisa além disso é dar spoiler, e aí a gente vai se abster disso. Né? Mas e a filha dele tá lá, né? Tipo assim, a filha dele tá acompanhando esse resgate de alguma maneira, ela tá próxima ali. Então, cara, é muito triste a história, Thiago. Eu achei muito triste, assim, porque o cara ele fazia uma imagem dele que não condizia com a realidade, né? E tudo que ele queria era ter alguma espécie de importância para alguém, né? Ele queria, de alguma maneira, significar algo para alguém, mas ele não conseguia, né, cara? E a vida dele é uma tragédia muito grande, né? Cara, assim, ó, o personagem é muito cativante. Eu realmente gostaria que essa história ela não terminasse, assim, sabe? Que ela fosse adiante. Eu queria saber mais a respeito desse personagem, queria saber mais a respeito da vida dele. Então, o Marcelo, ele deixa um gostinho de quero mais nessa história. É angustiante, né? Eu achei aqui que foi muito bem tratada a narrativa nesse momento. Por isso que me pegou. Eu concordo contigo. Eu acho que é uma das 3 histórias do livro que não são tão nessa pegada muito tão metafórica, né? Essa, uma que fala de um taxista ali que começa a dar em cima, né, de uma moça que entrou no táxi dele, está acompanhada, acho que da mãe e tal, e aí também vai trazendo memórias da juventude dele, que ele coloca um pouco naquela situação, e que para ele é normal, né? Ele nem tá assim, sabe, aquela coisa abusiva, assim, o cara ali nem tá ligado nisso, né? Tá um assédio, assim, mas não, gente, não. E as duas mulheres, evidentemente, ficam muito incomodadas, assim, né? Elas começam a perceber isso que está ocorrendo. Me parece que essa história, eu gostei também dessa história. Cara, e a primeira tem todo o lance da dificuldade de diálogo entre um casal ali, né? A gente tem uma relação muito complicada, assim, e a mulher também tem também algo provavelmente ali que ela carrega consigo, porque ela tem uma mancha no rosto, né? Então também vai ter assim um sentimento, provavelmente, né, de ter passado algumas situações de exclusão, de preconceito e tal. E, enfim, ela está ali com o seu relacionamento, e é uma coisa que o diálogo não bate, né? Ela não consegue conversar com ele sobre os seus sentimentos, sobre as coisas que ela gostaria na relação, não só as coisas que ele gostaria, né? É uma relação muito que vai sempre do encontro do que ele quer, das coisas que ele gosta de fazer e tal, e ela fica um pouco assim. E tem um comparativo com o jogo de futebol, né? Ela, como que por que o cara que entra, né, que é substituído, sempre entra falando um monte de coisa? Porque o técnico passou indicações para ele falar para os colegas, para os companheiros. Tá, e os caras escutam e entendem no meio da gritaria que é um estádio? Será que eles não entendem talvez tudo errado e fazem o contrário, sabe? Então ele pega essa narrativa do futebol também e joga para essa perspectiva da dificuldade de compreensão no relacionamento. Eu gostei da primeira história, eu gostei muito. Inclusive, como eu falei antes, quando eu vi que não era
que não ia ter a continuidade da história desse casal, eu terminei o primeiro capítulo e pensei, vai ser legal, né? Vamos ver como... E aí são pequenos contos. Aí eu fiquei meio assim, acho que Queria essa história... ler mais, né, Thiago? Queria ler mais, né? É verdade, concordo contigo. É muito, muito interessante, assim. Olha, o Marcelo é um autor que a gente não fica indiferente, tá? A gente não fica indiferente. A gente pode, assim, entender uma obra ou outra como melhor, e aí vai muito do gosto de cada um, né? Mas se tu não conhece ainda a obra do Marcelo Quintanilha, a gente te convida a conhecer, tá? Ele realmente, assim, ele é um autor muito talentoso, é um cara que tem um domínio muito grande da narrativa, né? É um cara que escreve muito bem, que faz excelentes personagens e que propõe diálogos maravilhosos. Os diálogos em todos, né? Aqui no Inário Nacional, os diálogos são incríveis, cara. Se alguém quer pensar assim, eu quero escrever, quero me desenvolver nos diálogos, tem que ler os textos dele, porque os diálogos realmente são maravilhosos. Fechou, João? Nós vamos ter que ler o romance dele, então, cara. Nós vamos ter que fazer vamos ter que ler, né? Ler o romance dele e ler mais alguns outros quadrinhos aí que nós não temos ainda. Mas antes eu vou ler Luzes de Niterói, porque tu conseguiu vender bem o peixe aí, e eu vou comprar, tá? E aí eu fico, né, na expectativa da tua leitura de Talco de Vidro. Farei também, e a gente troca impressões. E fica a sugestão para a galera, quem não conhece nada, olha, talvez o tungstênio seja uma porta de entrada legal, né? Seja uma porta de entrada legal. Feito, meu caro! Feito aquele recado final aí, né? Se tu não está inscrito no nosso canal, se chegou agora, muito bem-vindo, né? Deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, diz para nós se tu já leu Quintanilha, se tu ficou a fim de ler, né? Sugere aí algumas leituras pra gente, a gente faz isso de muito bom grado, pessoal. As dicas de vocês a gente leva muito a sério, então comenta aí, né? Olha, gostaria que vocês falassem sobre determinada HQ, a gente vai falar com o maior prazer. Certo? Valeu, gente. Um grande abraço e ótimas leituras de quadrinhos. E como a gente falou nisso, a gente gosta de conversar sobre quadrinhos. Vem conversar com a gente. Valeu, galera. Ô, Thiago, eu acho assim, acho que os cachorros lá, eles também queriam conversar sobre quadrinhos, por isso que eles apareceram aí, hein? Eu acho que sim, eu acho que nós estamos empolgando todo mundo, Gilberto. Pelo menos a gente está empolgado, né? Valeu, gente.